Saudações pessoal, sejam bem-vindos ao canal Biomed. Pessoal, hoje nós faremos a resolução completa do exame de admissão da UP, que é o mesmo exame que é usado para a Universidade do Pungo e para a Universidade também de Cungo, por em diante. Pessoal, espero que esta resolução possa vos ajudar, né, a ter uma ideia de qual é a nota que vocês provavelmente terão. Então, sendo assim, vamos ao que interessa, tá? Vamos para o exercício número 1. O exercício número diz o seguinte: a biologia celular, também chamada de citologia, é um ramo da biologia dedicado ao estudo das células e do desenvolvimento tecnológico da área da microscopia, que permitiu desvendar em detalhes essas estruturas celulares. É correto afirmar que uma célula eucarionte é formada basicamente por... Ok, pessoal, aqui já estamos no exercício de citologia. Queremos saber qual é a composição de uma célula eucarionte. Vamos lá, alternativa A, por parede celular, ribossoma e citoplasma. Pessoal, nem todas as células eucarióticas apresentam parede celular. Temos o caso das células eucarióticas vegetais que têm parede celular, mas as células eucarióticas animais não têm parede celular. Então não está correto afirmar que todas as células eucarióticas têm parede celular. Então a alternativa correta, a alternativa A está errada. B, citoplasma, material genético de parede celular. Eu já disse, nem todas as células eucarióticas têm parede celular. Alternativa C, membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Isso está correto, pessoal. Toda célula eucariótica deve ser formada basicamente por membrana celular, deve ter citoplasma e também deve ter um núcleo definido. Então, pessoal, a alternativa correta para exercício número 1 é a alternativa C. Estamos juntos, né? Ok, pessoal. Então, vamos para o exercício número 2. Diz o seguinte: entre as características, né? Entre as características de uma célula vegetal, que as distingue de uma célula animal, pode ser citada a presença de... Então, aqui queria saber, na verdade, basicamente sobre a diferença entre a célula vegetal e uma célula animal. É um exercício bem simples e superficial. Vamos lá. Diz que cloroplasto e a ocorrência da fotossíntese, processos que dependem de gás carbônico, oxigênio e a luz. Meus caros, isso não está correto, né? Está totalmente errado. Não está correto dizer que o oxigênio, que o processo fotossintético depende do oxigênio. Então, não posso usar esta alternativa como correta para distinguir a célula animal de uma célula vegetal. Então, não está correto, tá? Está claro que as células vegetais têm cloroplasto, ocorre fotossíntese, processo que depende sim de dióxido de carbono, mas não do oxigênio. O oxigênio, pelo contrário, ele é libertado durante esse processo fotossintético, claramente que na fase clara. Então, não está correto, isso está errado. A alternativa B diz que parede celular, está certo? Posso usar a parede celular, que na verdade nesse caso é parede de celulose, para distinguir uma célula vegetal da célula animal. A ocorrência da fotossíntese, está correto? Processo que depende da água, é necessário que tenha água, claramente, para que ocorra a fotólise da água. Gás carbônico é responsável para que ocorra o ciclo de Calvin na fase escura, e a luz como fonte de energia. Então, pessoal, está mais do que claro, né, que a alternativa correta é a alternativa B. Então, sendo assim, vamos para o exercício número 3 agora. Vamos para o exercício número 3. Diz o seguinte, exercício número 3. As figuras 1 e 2, observadas ao lado, representam uma célula animal e uma célula vegetal, respectivamente. Claramente, esta aqui é uma célula animal, já dá para ver, não tem parede celular. Esta aqui é uma célula vegetal, claramente dá para ver aqui a parede celular. Ok, pessoal. Sobre as imagens, né? Sobre as imagens desses dois tipos de células, analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta. Quero que a gente marque as alternativas corretas, né? Vamos olhar para as afirmações. A primeira afirmação diz o seguinte: diz que os cloroplastos são organelos presentes nas células vegetais e participam ativamente no processo de fotossíntese. Está claro, meus caros? Os cloroplastos estão presentes nas células vegetais e participam, sim, ativamente neste processo de fotossíntese. Então, está correta essa afirmação, tá? Vamos para a segunda afirmação, que diz? Diz que as células animais se diferem das vegetais porque possuem retículo endoplasmático rugoso, organelo ausente nas células vegetais. Está errado. As células vegetais têm retículo endoplasmático rugoso. Então, a segunda afirmativa está errada. Apenas a primeira que está correta por enquanto. Vamos para a terceira afirmativa, que é esta aqui. Diz que as células animais e vegetais apresentam uma membrana plasmática formada por lípidos e proteínas e uma parede
celular formada por celulose. Está errado, pessoal. As células animais não têm parede celular. Então, está errado dizer que tem parede celular de celulose. Então, esta afirmação também está errada, juntamente com a segunda afirmação. Por enquanto, só ficamos com a primeira afirmação, né? Então, essas duas estão erradas. Vamos para a quarta afirmação. O que nos diz a quarta afirmação? As mitocôndrias são organelas que participam no processo de respiração celular e são encontradas tanto nas células animais como nas células vegetais. Tá certo, pessoal? Tanto a célula animal, assim como a célula vegetal, ocorre esse processo bioenergético que nós chamamos de respiração celular e que é realizado por essa organela chamamos de mitocôndria. Então, sim, meus caros, essa afirmativa está correta. Estamos juntos até agora? Então, a afirmativa, a quarta afirmação, também está correta. Vamos para a quinta. O que diz a quinta? Diz o seguinte. A carioteca presente nas células nos permite classificá-los como eucarióticas, está certo, né? A presença da carioteca, né, que podemos chamar de membrana nuclear, né? É claro que é importante para poder classificá-las, né, ou para poder diferenciá-las das células procarióticas, nesse caso classificando-as como as células eucarióticas. Então, essa afirmação está correta. Então, quais são as afirmativas que nós tivemos como corretas? Primeira, quarta e quinta. São 1, 4, 5. Vamos procurar. 1, 4, 5. Opa! Então, a alternativa para o número 3, a alternativa correta é C, tá? Está claro. Que seria 1, 4 e 5. Então, a alternativa correta é C, para o número 3. Ok, pessoal. Vamos avançar. Vamos para outro exercício, que é o exercício número 4, né? O que diz o exercício número 4? Nós aqui temos o seguinte. A figura ilustra a meiose, divisão celular que ocorre tanto nos animais quanto nos vegetais. Bom, está muito claro, simples, está certo. Ok, nós temos aqui um esquema da meiose, já dá para ver. Temos 4 células filhas formadas, está mais do que claro. Ok, pessoal, diz o seguinte, nos cães e nos fetos estamos a falar de pterodófitas, não sei se alguém sabia, pertence à classe Felicinae, estamos a falar de pterodófitas. Tal processo ocorre respectivamente. Meus caros, esse aqui é muito simples. Nós sabemos que a meiose nos animais vai ocorrer onde? Onde é que ocorre a meiose nos animais? Vai ocorrer nos gametas, claramente. Vai ocorrer lá nas gónadas. Estamos a falar de cães, claramente vai ocorrer lá nas gónadas. Estamos juntos até agora, né? E como estamos a falar, e quando trabalhamos com briófitas, né? Aliás, com pterodófitas, né? Nós sabemos que os fetos pertencem à classe Felicinae, que faz parte Felicinae, que faz parte das pterodófitas, né? Onde é que ocorre a meiose nas pterodófitas, né? Nós sabemos que nas pterodófitas a meiose ocorre numa estrutura que nós chamamos de soros. Não sei se recordamos disso, né? Então, quando é pterodófita, ocorre nos soros, mas quando são briófitas, ocorria lá nas cápsulas, lá em que ocorria a meiose e havia a liberação dos poros. Então, está mais claro que a alternativa correta é a alternativa D, né? Claramente que nos cães, né, vai ocorrer nas gônadas e nas pterodófitas, que são os fetos que fazem parte das pterodófitas, vai ocorrer nos soros. Estamos juntos, né? A alternativa correta é D, para o exercício número 4. Simples, um exercício muito fácil, tá? Vamos para o exercício número 5, um exercício bem interessante, muito simples também. Vamos, diz que uma população de células foi monitorada em relação à quantidade de ADN ao longo do ciclo celular. No início da interface, as células apresentavam quantidade de ADN igual a 2x, ou supostamos de 2 vezes, né? Todas as células se dividiram por meiose. Em determinado instante, 2 células A e B foram identificadas e cada qual estava em uma fase diferente do ciclo celular. A análise do gráfico permite concluir que as células A e B estavam respectivamente nas fases... Pessoal, quando aparece a palavra respectivamente, nós temos que seguir a sequência, né? Então, eles querem saber, muito simples. Se eles estavam a realizar lá o tipo de divisão que nós chamamos, né? Eles até destacaram que se eles estavam lá no ciclo celular. E o que acontece é que no início da interface tinham 2x. Ainda na interface tinham 2x. Só que passado um tempo, foi ocorrendo lá a divisão celular. Estamos juntos, né? E depois percebeu-se que... na verdade, esse tipo de divisão é meiose. Também tem que destacar isso. Foi ocorrer meiose e percebeu-se que houve mudanças nas células A e B. O que aconteceu nessas mudanças? Repara uma coisa interessante. Nós sabemos que na interface existe uma fase chamada de S. E na fase S da interface ocorre a duplicação do material genético. Isso explica o fato de A agora apresentar-se com 4 vezes. Repara que no início todas as células estão em 2x. Se é que o A agora está em 4x, significa que duplicou
o seu material genético. Estamos juntos até agora, né? Olha, se no início da interface ele tinha 2x e depois verifico passado um tempo que ele agora já tem 4x, significa que fez o quê? Significa que duplicou o seu material genético, ou seja, já está na fase G2. Porque nós sabemos que as fases da interfase, temos a fase G1, né? Temos a fase S e claramente que também temos a fase G2. Muito simples como tal. Olha, repare que no início tinha 2x e depois já chego aqui, já tenho 4x. O que significa? Houve duplicação, fase S, significa que essa célula aqui já está na fase G2. Então está claro que está na fase G2, o que significa que provavelmente sejam essas duas alternativas, ou A ou D. Mas vamos ver se é A ou D. Simples também de entender. Repare que agora já vamos para a célula B. A célula B, ela já está na fase X. Estamos juntos agora. No início da interface estava 2x. Repare que agora já está na fase X. O que significa? Que já terminou esse processo de divisão. Tem um número de metade já do número de cromossomas. Porque ocorreu o quê? É meiosa a divisão que está aqui sendo envolvida. Então significa que já terminou. Ou seja, está o quê? Está na telofase 2. Terminou esse processo. É por isso que já tem metade do número. Então, isto é muito simples, meus caros, de entender. Sendo assim, a alternativa correta é a alternativa A, para o exercício número 5. Então, muito simples de entender. Às vezes, muito fácil, até demais, né? Interessante. Então, vamos para o exercício número 6 agora. Vamos para o exercício número 6. 6 agora. Ok, número 6. Ok? Fiz o seguinte, número 6. Uma célula de linhagem germinativa, né? Uma célula de linhagem germinativa de um animal diploide possui um dos seus pares de cromossomas do lógico genético A, que contém um alelo A dominante e o outro A recessivo, né? E depois, a célula replicou seu material genético, a seguir iniciou o processo de meiose, considerando-se que não ocorreu a permutação. Estamos juntos até agora, né? Só para ficar ainda mais fácil. É correto afirmar que neste processo meiótico, o alelo A vai separar-se do alelo B em que fase? Né? Repare que no início não ocorreu crossing over lá. Não ocorreu lá a permutação. Estamos juntos, né? Ou seja, sabemos que a permutação ocorre na profase 1. Se na profase 1 não ocorreu essa permutação, não houve aquela troca, é que parte já da divisão celular nós temos a oportunidade de ter esse processo é lá na fase. Estamos juntos até agora, né? Estamos juntos, nós teremos lá a anafase. E como estamos na primeira divisão, vai ser a anafase da primeira divisão meiótica. Então a alternativa correta é a alternativa A. Porque nós sabemos que na anafase também ocorre a separação lá dos cromossomas, né, homólogos, uma vez que estamos a trabalhar com a meiose. Então é muito simples como tal. Então, simples mesmo, a alternativa correta, por exercício número 6, alternativa A. Estamos juntos? Exercício número 7, vamos ser um pouquinho mais rápidos, para o vídeo não ficar muito longo, né? Vamos ser um pouco mais rápido. Exercício número 7. Considera um animal com o número do gene igual a 12, o número diploide igual a 12. Em suas células mitóticas, na fase da profase, serão observados. Ok? Simples como tal. Olha, se este organismo ele é de gene igual a 12, significa que o seu estado diploide tem 12 cromossomas. Estamos juntos agora, né? Não sei se é muito fácil de entender. E o que nós vamos observar nas suas células filhas, né? Está claro que vamos observar que também terá 24 pares de, 24 cromátides, né? Terá 12 cromossomas com 24 cromátides. É um exercício muito simples, nada de especial, né? Para número 7, a alternativa correta é a alternativa C, né? Muito fácil, né? Terá 12 cromossomas, né? Claramente nas suas células mitóticas, nós sabemos que a mitose, né, ocorre nas células somáticas. Isso é muito simples. E se 2N é igual a 12, obviamente que também terá 12 cromossomas. Estamos juntos até agora, né? E claramente que depois vai apresentar os seus também 24 cromatídeos, que vão dividir-se lá na fase da anafase. Mas até é muito simples de entender. A alternativa correta é C, para o exercício número 7. 8. Diz que uma molécula tem como principal função de armazenar e transportar energia química nas células de todas as espécies vivas, né? Quer saber qual é a molécula, que molécula, aliás, que tem como principal função armazenar e transportar energia química nas células de todas as espécies vivas. É a adenosina trifosfato, né? É a molécula de ATP. Então, número 8, a alternativa correta é D, muito simples de entender. Ok, dando continuidade, vamos para o exercício número 9. Diz o seguinte, o exercício número 9. Uma mulher de sangue do tipo A
casada com um homem do sangue do tipo B, teve um filho do sangue do tipo O. Se o casal vier a ter outros 5 filhos, a chance deles nascerem de nascerem todos com sangue do tipo O então é muito simples, né? Repara, você tem um casal do tipo A e tipo B, eles tiveram um filho do grupo O, significa que é óbvio que os seus genótipos, né, se formos nós sabemos que temos 2 tipos de genótipos para representar isto. É muito simples de entender. Vamos lá. Se tu for já perceber, vais ter, se o casal é do grupo A, tu vais ter genótipo I com A em cima, né? Como expoente, claramente aqui estamos a trabalhar, ainda estamos com a mulher, né? E depois vai ter um I aqui. Estamos juntos. Este aqui, vou cruzar isto com a esposa, que é do tipo B. Vou ter aqui I com o genótipo com B aqui em cima e depois um Izinho. Então, esses são os genótipos. Se tu for já cruzar isto aqui, claramente que vai ficar simples, né? Vamos lá, fazendo um cruzamento isto aqui, vou ter I, né? Vou tentar ser um pouco mais rápido. Escrever aqui mais fácil. Vou ter I com A. Podemos fazer o quadro de Punnett ou podemos distribuir isso, né? Este com este fica IA, fica IB, claramente fiz este com este, agora este mesmo, agora já com aquele lá, vírgula, vou ter agora I A, né? Com I menor, porque agora fiz ele com este, né? Repara, primeiro peguei este com este, fica IA, IB. Agora este com este, fica IA com I menor. Agora vou pegar o segundo e vou cruzar, vou distribuir também para esses dois, tal como fiz com o primeiro. Então, editar. Claramente eu vou começar com o alelo que é dominante, vou ter I, B. É só para esquematizar e vos mostrar. Vou ter I, B, I. Apesar de ele que está sendo distribuído, este é o alelo, este aqui é dominante. Então vou começar com ele, né? E depois de seguida, editar I, editar I menor com I menor. Então esses aqui são os resultados. Se eu for a cruzar a mãe e o respectivo homem, né? Repare que apareceu sim um filho do grupo O. O grupo O tem genótipo I menor. Está claro, né? Mas repare que também tinha um filho de AB. Então eles querem saber. Imagina se este casal vier a ter outros filhos. Imagina lá. Eles tiveram este filho do grupo O. Imagina se eles voltarem a cruzar novamente. Vai ser a mesma situação, né? Se decidirem ter mais outros filhos, né? Então, perceber. Aqui teve outros filhos. Ao ter outros filhos, vamos perceber que qual é a chance de nascer um do grupo O? Estão a perceber? Vamos perceber que a chance de nascer do grupo O é a mesma chance. Estão a perceber? É igual à chance de nascer todos também do grupo AB. Porque este aqui é o grupo AB. Então é simples como tal. Sendo assim, a alternativa correta é a alternativa A. É igual à chance de nascerem todos com o sangue do tipo AB. Se vocês forem perceber, sempre que você for cruzar este casal aqui, a mesma chance que é de nascer, nesse caso aqui eu tenho 1/4, que é de nascer um do grupo O, é a mesma também com a chance de nascer um do grupo, é a mesma com a chance de nascer um também do grupo AB, é 1/4, é igual. Então a alternativa correta, pessoal, é a alternativa A. Isso é muito simples, tá? Interessante. Só vou apagando aqui. Opa! Deixa-me apagar aqui para podermos avançar. Então, sendo assim, a alternativa correta é a alternativa A, né? Só para deixar isso aqui bem limpinho, apagando aqui um pouquinho. Ok. E vamos avançando, meus amigos. Então, número 10. Diz o seguinte, o exercício número 10 é um exercício muito simples. Diz o seguinte. Analise as características abaixo que diferenciam os seres vivos dos não vivos. Quero saber quais dessas características, estou a falar de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, qual dessas, na verdade, diferencia o ser vivo do ser vivo. Então vamos aqui dizer, são características exclusivas dos seres vivos. Quais são? A reprodução é uma característica exclusiva dos seres vivos, está mais do que claro, né? Estamos juntos. A mutação, claramente, né? Pode ser gênicas ou cromossômicas, é característica dos seres vivos, estamos juntos. E porque isto aqui tem como base celular. Organização celular, pessoal, já está claro. Estamos juntos, já falou-se isso aqui na teoria celular, proposta por Matthias Schleidenthal-Dorschmann.
que todo ser vivo é constituído por si. Então, são características de ser vivo. Agora, composição molecular, né, não são características de todos os seres vivos, inclusive a presença de elemento químico carbono não é característica de todos os seres vivos. Sendo assim, a alternativa correta é a afirmação, a primeira, a segunda e a terceira afirmação, o que nos leva à alternativa D para o exercício número 10, tá? O que leva para a alternativa D. Então, a alternativa D é a alternativa que está correta. Avançando aqui, número 11. Diz o seguinte, a auxina, hormônio encontrado nos vegetais, permite que estes respondam a estímulos provocados pela... a auxina é uma hormona sensível, né? A auxina é sensível a tudo. Na verdade, eu costumo dizer que a auxina é uma hormona mimada, né? Costumo falar assim. E ela é muito sensível à luz. Estamos juntos até agora, né? Então, a luz é um dos fatores que estimula a atividade, é um dos fatores associados, na verdade, à ação da auxina. É isso que eu queria dizer. Então, seria a luz, alternativa, para o número 11, a alternativa correta seria a alternativa C. Número 12. Os hormônios que estimulam o amadurecimento de frutos e o crescimento de caules e raízes são, respectivamente... Pessoal, quando aparece respectivamente, tens que seguir a sequência. Vamos começar. Qual é o primeiro? Amadurecimento de frutos. Está claro que é o etileno. Crescimento, sabemos que a atividade de crescimento está associada à auxina, né? Crescimento de caules e raízes. É a auxina. Então, a opção alternativa correta é a alternativa A, por exercício número 12, né? Estamos juntos, né? Que seria o etileno e a auxina. Muito simples, tá? É um exercício muito fácil. Dando continuidade por exercício número 13 agora. Diz o seguinte. Dividiu-se um cacho de bananas verdes em duas partes. A primeira foi colocada em um saco pouco arejado e a outra, a segunda, foi exposta ao ar. Após alguns dias, verificou-se que a fruta colocada no saco amadureceram mais rapidamente. Isto se deu em consequências, claramente, que o amadurecimento dos frutos está associado ao etileno, que é um hormônio em formato de um gás. Estamos juntos até agora, né? Então, o amadurecimento, queda de folhas, a senescência das plantas está muito associada ao etileno. Então, vamos avançar. Diminuição da pressão parcial do oxigênio, não está correto. Aumento da pressão parcial do oxigênio, não está correto. Libertação do hormônio de natureza gasosa, nesse caso que seria o etileno. Estamos juntos até agora, né? A alternativa correta é a alternativa C para o exercício número 13, tá? Estamos juntos até agora. Então, dando continuidade, vamos aqui só puxar um pouquinho para ficar mais visível, né? Ok, o exercício número 15. Algumas plantas são capazes de reagir a certos estímulos ambientais por meio de movimentos de determinadas estruturas do corpo. As gavinhas, como o caso é representado aqui, podemos encontrar em videiras, as gavinhas, que permitem que a planta possa ter aquela capacidade de trepar as árvores e tal, apresenta um tipo de movimento. Na verdade, as gavinhas resultam como uma resposta ao toque, tá? Nós sabemos que esta resposta ao estímulo, que seria o toque nesse caso, e é uma resposta ao estímulo, nós chamamos de tigmotropismo. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Estamos juntos até agora, né? Então, muito simples, essa planta vai respondendo ao toque. Estamos juntos até agora. Então, o tigmotropismo é quando a planta vai respondendo até como estímulo toque. Essa aqui seria a alternativa correta, né? A alternativa A para o exercício número 15. Exercício número 16, vamos lá. Diz, o sistema endócrino pode ser definido como um conjunto de glândulas que sozinhas são responsáveis por regular os ciclos internos do organismo. Não está correto, não regulam sozinhos. Estamos juntos agora, né? Sabemos que também temos o sistema nervoso que está associado à atividade reguladora. Então, não está correto. Dando continuidade. Um conjunto de glândulas com capacidade de produzir e secretar hormônios, está certo? E neurônios, não. E neurônios está errado, tá? Isto acaba invalidando a nossa resposta. C. O conjunto de glândulas responsável pela produção, substituição e modificação dos neurônios. Está correto, está errado, aliás. Isto não existe nenhuma relação entre os neurônios e a atividade, né? Na verdade, não está correto dizer que as glândulas endócrinas são responsáveis na verdade, por substituição, né? Não está correto, está errado. Estamos juntos, né? Não está correto. D. Um conjunto de glândulas responsáveis pela produção de hormônios que influenciam nas funções do organismo. Então, a alternativa correta seria
a alternativa D. Estamos juntos até agora, né? Então a alternativa C também está errada, B está errada, A também está errada. As hormonas podem até em algum momento modificar os neurônios. Sabemos que tem hormonas que atuam como neurotransmissores, como o caso da adrenalina, né? Mas dizer que substitui lá, não. Isso aqui geralmente acontece por uma atividade de divisão celular, apesar dos neurônios ficarem no estado G0. Então a alternativa correta, pessoal, é a alternativa D. Estamos juntos, né? Vamos aqui avançando, só para agora número 17, né? Vamos no número 17. Diz aqui: após a germinação da semente, observou-se que havia uma iluminação ao lado direito. E, ao crescer, a plântula apresentou uma curvatura do caule em direção à fonte de luz. Esse fenômeno que ocorre nas plantas em desenvolvimento recebe o nome de um fototropismo. E, nesse caso, até fototropismo positivo, porque a planta está desenvolvendo em direção à luz, né? Então, a alternativa correta seria a alternativa C para o exercício número 18. Diz o seguinte: assinala a afirmação incorreta relativamente ao esquema que é apresentado. Nós sabemos que esse esquema, na verdade, representa um nefrônio, né? Apresenta um nefrônio, que é uma unidade, na verdade, funcional estrutural dos rins. Então, vamos tentar observar, vamos tentar relacionar, né? Que era o que está errado, aquilo que não faz parte, na verdade, que não vai correlacionar com aquilo que nós queremos. Ok. O esquema apresenta o nefrônio, unidade funcional do rim, encontrado em alguns tipos de animais. Está correto, pessoal? Essa alternativa está correta. Outra é o seguinte: B. 1, 2 e 3 representam os túbulos renais onde ocorre a reabsorção de água e parte dos solutos do filtrado. Pessoal, está correto. Se vamos perceber aqui, temos este aqui é o tubo proximal, o contorso proximal, este que é o 1. O número 3 seria a asa dele e este aqui seria, na verdade, o contorso tubo distal, né? Então, nessa zona aqui vai ocorrer claramente esse processo de reabsorção. Está mais do que a alternativa B está certa. C. O sangue filtrado em 5, estamos vendo até agora, que na verdade está a apresentar aqui o 5, está a representar está aqui, não está bem visível, mas está a apresentar o glômero renal ou glômero de Malfish. E coletado em 4 está a apresentar aqui a cápsula de Bowman. Normalmente apresenta água, glicose, sais, aminoácidos discretas nitrogenadas, está certo. Então, diz que o 6 é responsável por receber urina, está a perceber? Que refere-se ao duto coletor, nesse caso, que é o 6, representa o duto coletor. Modificá-la e torná-la hipotônica, né? Pessoal, na verdade não torna hipotônica, torna na verdade hipertônica. É mais ou menos isso que acontece ao nível desse duto coletor. É por isso que a alternativa que não condiz com aquilo que é o nosso objetivo seria a alternativa D. Estamos juntos agora, né? Ok. Número 19. Diz o seguinte: no homem, a hematose pulmonar, claramente, nós sabemos que a hematose vai ocorrer lá no nível dos alvéolos, que encontramos nos pulmões. Então, a alternativa correta seria a alternativa B para o exercício número 19. É um exercício muito fácil. Vamos para o número 20, diz o seguinte: correlacione a coluna direita com a esquerda, considerando os fenômenos e as suas características. Vamos seguir a sequência. Vamos. Degradação, vamos colocar os números aqui. Já que são os números na sequência, então vamos pegar os fenômenos e vamos colocar os números, né? Vai ficar mais fácil. Degradação parcial da glicose na ausência do oxigênio. Este processo aqui chamamos de fermentação. Nós sabemos que a fermentação ocorre num ambiente de anaerobiose, em que não há oxigênio, num ambiente anaeróbico. Então, a alternativa esse seria 1. Produção de substâncias orgânicas complexas com liberação de oxigênio. Este fenômeno chamamos de fotossíntese, né? Estamos juntos até agora. Quebra da molécula de glicose com gasto de energia seria nosso processo de respiração celular. Seria 3 nesse caso. E eliminação de substâncias produzidas no meio intracelular seria nosso processo de secreção. Então aqui seria 4. Então a alternativa, a sequência seria 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sendo assim, a alternativa correta é A para o exercício número 20, tá? É um exercício muito fácil, nada de especial. Vamos pegar alguns mais interessantes. Vamos lá. Diz o seguinte, o exercício número 21. Diz que a troca gasosa do oxigênio e gás carbônico nos alvéolos se faz... Okay. Qual é a estrutura responsável pela troca gasosa do oxigênio e do dióxido de carbono, né? Nós sabemos que, na verdade, ocorre nos alvéolos pulmonares, né? Diz,
Através de pinocitose, não é através de pinocitose. Pinocitose, na verdade, é entrada de substâncias no estado líquido. B, pela diferença de tensão desses gases entre o alvéolo e o capilar. Está correto, pessoal? Está mais do que claro que a diferença, na verdade, da tensão que existe no meio, dentro do alvéolo, né, em relação ao capilar, né, sanguíneo. Então, graças a essa diferença, vai garantir que ocorra este processo de difusão hematose pulmonar, né? Vai se difundir esses gases ocorrendo hematose pulmonar. Então, esta opção está mais do que clara, que número 21, esse número correto, a alternativa correta é B, tá? Vamos para o número 22. O conceito de ecossistema difere do conceito de comunidade porque inclui os fatores abióticos, tá? Acho que é um exercício muito fácil, na minha opinião, né? Porque inclui os fatores abióticos, tá? Exercício número 23, né? Diz o seguinte: sobre os conceitos básicos de ecologia, identifica a alternativa incorreta. Queremos aquilo que não faz de acordo, né? Vamos lá. Os seres vivos de uma comunidade, que são componentes bióticos, interagem com partes não vivas do ambiente. Estou a falar dos fatores abióticos, está claro. Os fatores bióticos interagem com fatores abióticos. Isto está certo, né? Então, não faz parte das nossas alternativas. Vamos lá. A biosfera pode ser definida como um conjunto de regiões do ambiente terrestre onde há presença de seres vivos, né? Isso, pessoal, está errado, né? Não vai de acordo com as nossas com aquilo com as alternativas, né? Com aquilo que é o nosso objetivo nesse caso. Isso aqui está errado, dizer que a biosfera é definida como um conjunto de regiões do ambiente terrestre onde não há presença de seres vivos. Isto aqui, pessoal, onde não há presença de seres vivos está errado, pessoal, né? Na biosfera, na verdade, caracterizado pela presença dos seres vivos, né? Então, isso não está correto. Este não aqui estragou tudo. Estamos juntos, né? Estragou tudo. Então, a alternativa correta é para o exercício número 23 e a alternativa B. Estamos juntos, né? Dando continuidade, vamos para o exercício número 24. É uma floresta, ocorrem três espécies de árvores, igualmente bem sucedidas e numerosas. Essas árvores constituem, pessoal, se estamos a falar de um conjunto de espécies, é que tenho três conjuntos de espécies, eu tenho três espécies. Então, essas árvores vão constituir o quê? Terei três conjuntos também de o quê? De populações, estamos juntos. Porque a espécie vai pensar no organismo lá. Nós sabemos que os conjuntos aqui vão formar populações. Então, aqui eu de ter três o quê? Populações. Eu de ter três populações. Então, para o exercício número 24, a alternativa correta é A. Estamos juntos. Vamos para o número 25, pera rapidinho. Diz assim: considere as seguintes definições. Conjunto de todos os indivíduos de uma mesma espécie vivendo em uma mesma área, é o mesmo intervalo de tempo. Conjunto, isto aqui na verdade é população, né? São conjuntos de indivíduos da mesma espécie, forma população. Conjunto de todas as populações que ocorrem em uma determinada área é comunidade. Conjunto de todos os ecossistemas terrestres corresponde à biosfera, tá? Assinala as opções que correspondem respectivamente aos conceitos definidos acima. Na verdade, é a alternativa D, né? Que é população, comunidade e biosfera, tá? Esse ser um pouco mais rápido, né? Para o vídeo não ficar muito longo, né? Vai ser um pouco mais flexível para o vídeo não ficar muito longo, tá? Vamos lá. Ecossistemas são constituídos da interação entre seres vivos e o meio ambiente, tá? Esta é a composição do ecossistema, que será a interação entre seres vivos e o meio ambiente, né? Acho que é um exercício muito fácil. Dizem que as teias alimentares são essenciais para a estruturação e manutenção dos ecossistemas, manutenção de comunidades de ecossistemas, porque são diretamente relacionados com os processos de ciclo de nutrientes e energia, tá? A alternativa correta é D, para o ciclo de nutrientes e energia. Vamos avançar mais um pouco, mais exercício de ecologia, muito fácil. No intestino grosso humano, existem bactérias que produzem a vitamina B12 e a vitamina K. Essas vitaminas são fundamentais para o metabolismo humano. E as bactérias ganham proteção e nutrientes no interior do intestino. Essa relação ecológica que ocorre entre esses micro-organismos intestinais do homem é chamada de mutualismo, que é uma relação entre dois organismos em que há benefícios para ambos. Já disse o exercício que as bactérias elas produzem vitamina B12 e K, e por sua vez o que faz o homem, o que o homem ganha, claramente o homem ganha essas vitaminas e a bactéria ganha proteção e nutrientes provenientes do homem. Então essa é uma relação
mutualista. Estamos juntos, meus caros, com o seu relacionamento. É só imaginar um relacionamento em que os dois indivíduos estão envolvidos. Há benefício para ambos, né? Você e seu namorado, sua namorada, o namorado e a namorada, há benefícios, né? A troca de benefícios. Não é de falar muito, né? Brincadeira, pessoal, né? Ok, pessoal. Então vamos já avançar. O professor fala muito. Ok. 29. Ao longo de teias alimentares, a energia captada pelos seres vivos é obtida a partir de moléculas orgânicas por eles sintetizadas ou ingeridas e assimiladas. Nesse caso, a quantidade de energia disponível nos níveis tróficos é maior nos produtores, tá? Estamos juntos, a maior energia nos produtores, nesse caso para falar dos organismos autotróficos, né? Aqueles fotossintetizantes, né? Vamos verificar lá, né? Essa maior disponibilidade, né, de energia. Então, isto é muito fácil. Vamos agora para o exercício número 30. Vamos lá. O exercício número 30 diz o seguinte. As duas características que são comuns a todos os indivíduos do reino Monera são... Vamos lá. A. Todos os indivíduos do reino Monera. A ausência do núcleo presente de clorofila. Nem todos os indivíduos do reino Monera apresentam clorofila. Estamos juntos, né? Clorofila ela é típica das cianobactérias, é típica das cianofícias, né? Mas essas bactérias comuns, né? As decompositoras, aquelas causadoras de doenças, podem não apresentar esse pigmento, então não está correto. B. A ausência de carioteca está correto e a capacidade de síntese proteica, está claro. Todos os indivíduos de remuneração são procariontes, ou seja, não tem carioteca e ainda por cima tem capacidade de produzir proteína, uma vez que temos lá os ribossomas. Então a alternativa correta é B para o exercício número 30. Estamos juntos até agora, né? 31, vamos aqui para 31. A ordem carnívora inclui espécies tais como cães e ursos. Para pertencer à mesma ordem, essas espécies também devem, nós sabemos que, repare que estão na mesma, repare que estão na mesma ordem. Se é que eles pertencem à mesma ordem, claramente que devem pertencer à mesma classe. Devem pertencer à mesma classe, devem pertencer ao mesmo filho e também devem pertencer ao mesmo reino. Estamos juntos até agora, né? Então, repara, não deve pertencer à mesma espécie. Repara, estou a dizer não deve pertencer ao mesmo gênero, nem à mesma espécie, nem à mesma família. Mas deve pertencer à mesma classe, então a alternativa correta é D. Mas se tivesse aparecido filho, também estaria certo. Se tivesse aparecido reino, também estaria certo. Tá? Deve pertencer às categorias superiores, tá? Ok. 32. Na escala evolutiva dos animais, na escala evolutiva dos animais, a primeira ocorrência de um sistema digestivo completo, estou falando com boca e ânus, dá-se na verdade, os primeiros a apresentar o sistema digestivo completo são os nematelmídeos, tá? Estamos juntos, né? São os nematelmídeos, são os primeiros a apresentar o sistema digestivo completo, com boca já separada, né, com a boca e o ânus, né? São os nematelmídeos. 33. Dando continuidade para o exercício número 33 aqui. A malária endêmica em Moçambique que provoca grandes problemas econômicos e sociais. O micro-organismo e o vetor dessa enfermidade são, respectivamente, né? Nós sabemos que malária é causada por um protozoário, está claro, né? Que é um sporozoário, pertence à classe sporozoa. Estamos juntos agora. E o vetor, nós sabemos que é um mosquito fêmea, é importante destacar, do gênero Anopheles, tá? Então, sendo assim, a alternativa correta seria a alternativa D, né? É muito simples, tá? Estamos juntos, né? A malária não é causada por um protozoário flagelado, né? Quando falamos de protozoários flagelados, estamos a falar que eles pertencem à classe flagelada. Estamos a falar do tripanossoma, lembra do tripanossoma? Causador de doença do sono, né? Então, não está correta. Protozoário de gênero está errado, e ainda por cima, mosquito, aqui vem, corcudinha, está errado. Fungo, está errado. Protozoário, esporozoário, está claro, pertence à classe esporozoário. E um insecto conhecido como mosquito fêmea. Na verdade é fêmea, né? Anófilis. Então a alternativa correta para 33 é a alternativa D. 34. Dando continuidade para o exercício número 34. São exemplos de representantes, né, dos grupos protista, fungi, monera, respectivamente. Vamos lá. Algas, sim. Algas são exemplo de... Eu já disse, meus queridos, se aparecer a palavra respectivamente, tem que seguir a sequência. Esta aqui é uma armadilha, pessoal, tá? Tem que seguir a sequência. Não é para fazer, já, em função da tua vontade. Tem que seguir a sequência. Vamos lá.
Algas, sim, existem algas protistas, que podem ser unicelular até multicelular, ok? Bolores, né, que são fungos, está claro? Bactérias, que são moneras. Então a alternativa correta para esse número 34 é A, sem sombra de dúvida. Isso é muito fácil, simples e superficial. Já fechando, vamos ser um pouco mais rápido. 35. Assinale a alternativa que exemplifica animais de corpo formado por metâmeros, ou seja, animais que têm segmentos, que é a tendência à metamerização, ou seja, a tendência à formação do quê? De segmentos. Quais são os animais? Estamos a falar de anedídeos, claramente, e os artrópodes, né? Então, sendo assim, a alternativa correta seria a alternativa A, que temos a minhoca, que é um anedídeo, e temos aqui a abelha, que é um artrópode que pertence à classe insecta. Então, muito simples como tal, um exercício muito fácil. Vamos lá. 36. Um determinado organismo X possui parede celular constituída por peptídeo glicano. Nós sabemos que a composição peptídeo glicano é típico das bactérias. Sabem disso? Né? Nós sabemos que bactérias têm parede celular. A célula procariote tem parede celular é constituída por peptídeo glicano. Sabemos que também que as plantas têm parede celular constituída por celulose. Né? E sabemos também que os fungos têm uma parede celular, mas que é constituída por quitina. Então isso é muito importante. É importante esse conhecimento. Tá? Peptídeo glicano nos procariotes, que são, nesse caso, as bactérias. Celulose, no caso das plantas, e no caso de quitina para os fungos. Então, estamos a falar claramente de uma bactéria. Dizem que o organismo Y possui no seu citoplasma organela chamado vacúolo contrátil. Vacúolo contrátil é tipo de protozoários, pode chamar também de vacúolo pulsátil, né? Encontramos que é responsável pelo equilíbrio osmótico, está certo? Enfim, temos o organismo Z. Por fim, temos o organismo Z, que possui corpo com hifas. Hifas estamos a falar de unidade celular dos fungos, cujo conjunto forma micelo. Então estamos a falar claramente de um monera, estamos a falar de uma bactéria, de parede do peptídeo glicano, protista com vacúolos contráteis e hifas típico dos fungos. A alternativa correta é a presença número 36. Esse número 37 diz o seguinte: a elevação da temperatura média do planeta é chamada de aquecimento global. É um exercício de resposta direta, isso é muito fácil. Não tem nada de especial. Exercício número 38. As mudanças climáticas estão ocorrendo. As mudanças climáticas estão ocorrendo e já é possível notar algumas modificações que provavelmente relacionam-se com a ação do homem. Assim sendo, são necessárias ações urgentes para que o nosso impacto no meio ambiente seja reduzido. Analise as alternativas abaixo. Marca aquela que não indica uma forma de deter o avanço, né, ou de deter o avanço das mudanças climáticas. Então, querem dessas opções? Qual é aquela que não indica uma forma de deter o avanço, né, nesse caso, deter o avanço das mudanças climáticas? Realizar técnicas de agricultura que evitam a emissão de carbono está mais do que claro. B. Criar programas de reflorestamento, nas principais áreas urbanas, está certo? Agora, aumentar o uso de combustíveis fósseis, não, esta medida aqui, pessoal, não ajuda. Estamos juntos, né? Esta medida não é indicada. Então, sendo a alternativa correta, a alternativa não indicada seria, a medida não indicada, a alternativa corresponde à alternativa C, tá? Então, 38, a alternativa seria C. 39, assinale a alternativa abaixo. Assinala a alternativa abaixo que não apresenta uma consequência do aquecimento global. Qual dessas não é consequência do aquecimento global, né? Vamos lá. Elevação anormal dos níveis dos mares, né? Esta aqui não é consequência do aquecimento global, está mais claro. B. Elevação da cobertura, né? Esta aqui é consequência do aquecimento global, sim. Elevação anormal dos níveis do mar é consequência do aquecimento global. Nós queremos aquela que não é, tá? Muito simples. A elevação da cobertura florestal global, esta aqui não é consequência do aquecimento global. Na verdade, a elevação da cobertura florestal não tem nada a ver com o aquecimento global. Então, para 39, sendo assim, a alternativa seria B. 40, já para fechar, né? Não fiquem cansados, já estamos no fim. Eu sei que vocês fizeram hoje o exame, estão bem cansados, mas só para terminarmos, né? Dizem que o aquecimento global tem sido um problema enfrentado por todas as nações. O uso de fontes de energia não renovável é responsável por este aquecimento. Assinale qual é a fonte de energia mais recomendável para que haja uma diminuição de gases causadores do aquecimento global. Nesse caso, se formos usar diesel, não seria recomendável. Gasolina, claramente que não seria, mas seria o vento. Sim, o vento seria uma fonte de energia, né,
mais recomendável, né, para a diminuição, na verdade, dos gases de aquecimento, responsável, nesse caso, pelo aquecimento global. Então, sendo assim, a alternativa correta é C. Então, pessoal, terminamos por aqui. Tentei ser um pouco rápido, tentei explicar um pouco, né? Espero que tenha vos ajudado, né? E estamos juntos, né? E tchau!